Aí eu volto para você e acabo por perguntar. Me explica um pouco sobre essa influência política dentro dessas empresas estatais. Olha, a questão da influência política em empresas estatais, para mim, é uma coisa muito pesada, principalmente se a gente for parar para pensar no pequeno investidor. Tá? O que acontece? Vamos pegar um exemplo da Petrobras. Nós, como investidores no mercado, você e eu, vamos por que a gente compra ações da Petrobras, mas vamos parar para pensar pelo seguinte. Todo mundo aqui deve se lembrar do caso da refinaria de Pasadena, né? Um fatídico caso que aconteceu, onde o chefe do executivo deu uma ordem de compra de uma refinaria sucateada nos Estados Unidos e que, depois de algum tempo, correram para vender essa refinaria e venderam a preço de banana, tentando recuperar alguma coisa aos cofres. Uma decisão irresponsável, né? Mas eu não vou querer me atentar ao fato do que aconteceu realmente dessa refinaria, porque eu acredito que todo mundo se lembre. Mas eu vou voltar aqui para o raciocínio de pessoas como nós, que acreditam na seriedade de uma instituição, tá certo? E acreditando nessa seriedade dessa instituição, que compra ações dessa empresa pensando em garantias futuras. Vou dar um exemplo. Aqui no nosso país, nós somos muito acostumados com a poupança, todo mundo sabe disso. Mas se você parar e pensar lá nos Estados Unidos, o pessoal cria a sua poupança em cima de ações, em cima de papéis. E cria, assim, sua aposentadoria comprando esses papéis na espera de recebimento de dividendos futuros. Agora, pare e pensa, se você... Aqui no Brasil, essa cultura está até começando a se tornar mais comum do que é investimento em poupança. Compra ações de uma empresa como essa, acreditando na seriedade dessa empresa, tá certo? E por conta de uma decisão irresponsável do chefe do executivo do país, faz uma ação dessa, o preço do papel vai abaixo, a empresa corre sérios riscos, você vê seus ativos derretendo. Você está acreditando na seriedade da empresa e aí você começa a pensar, pô, meu plano de aposentadoria está indo por água abaixo por conta da decisão irresponsável de uma pessoa que está agindo às vezes por interesse, ou sabe-se lá pelo quê, por corrupção. Você se perde totalmente. E aí, como que o pequeno investidor fica por esse... Gente, para e pensa. É muito poder na mão de muito poucos. É muito poder na mão de muito poucos. E isso me leva até um outro raciocínio. Vocês já pararam para pensar? Toda vez que um político tem um discurso muito acalorado, muito aclamado, falando que entregar estatais à iniciativa privada tá deixando de entregar as coisas ao povo, vocês não veem que tem um viés por trás disso, um viés de domínio, de controle da sociedade, da população? Pensem muito quando vocês veem discursos acalorados dessa maneira. O que você acha, Felipe? É até o contrário, né, Christopher? Quando uma empresa igual a Petrobras, que você tinha citado, ela tem ali seus diretores totalmente indicados pelo governo, é muito difícil que esse diretor esteja pensando no bem da companhia. Então, assim, eu acho que ele tenta proteger muito mais o partido que colocou ele ali, os interesses próprios dele, do que realmente está pensando no meio do povo ali, né, da empresa, no futuro das pessoas. Então, assim, o melhor passo mesmo é a privatização, que a empresa, quando ela acontece um caso de um prejuízo enorme, igual aconteceu nos anos passados, isso não reflete no bolso do cidadão. Que quem vai cobrir o rombo desse prejuízo somos nós. Vai ter que aumentar imposto, vai ter que cortar de algum lado, saúde, educação, e onde o Estado deveria estar realmente focando e não tomando conta de empresas como Petrobras, Eletrobras, empresas de camisinha no Acre, de rolha para todo lado. Então, onde o Estado não deveria focar e foca, não é o caminho que a gente realmente acredita. A gente pode pegar também que esses discursos são normalmente populistas, né? Para tentar convencer você de algo que
às vezes não é a grande realidade. É um meio de É um meio, meio de controle da população. Isso. Tá, então já entendi essa parte, mas eu queria escutar agora de você, que é um grande empresário. Me conta um pouco a burocracia que é para abrir uma empresa. O que você precisa hoje no Brasil, com todas as entranhas aí, para conseguir fazer funcionar uma empresa aqui na nossa sociedade brasileira? Grande empresário, obrigado. Cara, eu adoro ser empreendedor, eu adoro ser empresário, juro. Eu, graças a Deus, vim de uma família muito bacana, meu pai me deu muita oportunidade e todas as vezes eu quis fazer mais, eu sempre quis fazer mais, contanto que eu já estou na minha 4ª empresa hoje. Só que empreender, por mais legal que seja, é extremamente difícil empreender no país. Vocês já pararam para pensar no quanta burocracia nós temos para se abrir uma empresa ou para se criar um negócio? Quantos processos a gente tem que passar? Quantas taxas a gente tem que pagar? Agora mesmo eu estava conversando com o Breno aqui, que ele estava me falando que ia criar um CNPJ para ele começar o negócio dele e me perguntando quão burocrático seria isso. A gente estava conversando. Então eu falei, Breninho, calma, depois daqui nós vamos bater um papo, não foi? Então, quão burocrático é, quantas taxas você paga? Gente, quantas firmas você tem que reconhecer? Eu vou até exemplificar aqui uma coisa que é minha, que eu comecei há um tempo atrás. Eu resolvi fazer um empreendimento no Buritis. Eu tinha um terreno de 1.500 metros quadrados, eu tinha um coeficiente de uma vez o terreno. E aí eu resolvi melhorar o empreendimento. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu lá, que é o seguinte: toda vez que você quer fazer, por exemplo, um empreendimento comercial como esse que eu estou fazendo, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que comprar um terreno. Tá, você vai comprar o terreno, para isso você tem que pagar um ITBI. Quando você paga esse ITBI, você vai fazer o quê? Você vai fazer a escritura do terreno, você vai pagar. Quando você vai fazer a escritura você pega a escritura desse terreno, leva para o cartório de registro de imóveis, isso aqui, você vai pagar de novo, vai registrar. Depois que você pagou, fora uma coisa, se porventura no seu terreno tiver uma edificação, você vai ter que pagar uma licença para demolição dessa edificação. Está pagando de novo. Beleza, vou fazer um projeto viável, mínimo viável para colocar, vou fazer um empreendimento mínimo viável, dentro das condições impostas pela prefeitura, de um plano diretor, que muitas vezes não nos ajuda. Eu tive um problema lá agora com esse empreendimento que eu tenho o tamanho das placas para colocar dos meus inquilinos e eles estão todos me cobrando. Falando assim, isso aqui é inviável, não funciona. Tá, então você cria um projeto dentro do mínimo viável que a prefeitura te impõe. Mas beleza, consegui criar um projeto e tal. O que eu vou ter que fazer com esse projeto? Eu vou ter que pagar uma banca de avaliação dentro da prefeitura. Pagou a banca de avaliação, vou pôr que o projeto todo correu legal, ok. O projeto volta, o que eu vou ter que fazer com o projeto? E eu vou ter que pagar uma licença para construção. Gente, isso aí durou no mínimo 6 meses, todo esse processo. Vocês contaram aqui quantas vezes eu falei que eu vou ter que pagar tributo ou imposto? É pesado. Isso se tudo correr bem. E se tudo correr bem? Então tá, estou com um projeto ótimo, já vou lá para o final. Meu empreendimento está pronto, está lindo. Qual que é a primeira coisa eu tenho que fazer para me comercializar esse empreendimento? Pagar uma taxa para o Habits. Tá certo? Gente, eu falando isso aqui, às vezes parece ser pouco. Mas não, no dia a dia de quem empreende, cada um pode se contextualizar o seu negócio. Isso é muito pesado. E vocês querem mais uma coisa? Nós não temos garantia de sucesso ao final. Nenhum de nós temos garantia de sucesso ao final. Você está no risco o tempo todo, você está gastando tempo, você está gastando suor, você está gastando dia, dinheiro, tudo. Mas todas as tributações, tudo está lá, está pago, está garantido para o Estado. Eu brinco que o empresário ele é visto como um criminoso no Brasil, né? São tantas taxas, alvarás, licenças,
quando ele quer pagar um tributo, é tanta obrigação acessória que ele tem que preencher, ele normalmente não sabe, tem que recorrer para contador, advogado. Então, assim, o empresário ele é realmente muito prejudicado com uma alta carga tributária, igual o Breno e o André vão falar aqui um pouco mais. Mas, assim, ele é visto realmente como um criminoso. Ele tem que seguir diversas leis, diversos protocolos ali para poder operar, para poder comercializar seu produto. E, assim, é muito difícil para o empresário conseguir ter um sucesso tendo o Estado ali te puxando para trás o tempo inteiro. Então, assim, acho que é mais ou menos isso. E aí a gente chega numa conclusão, né? A conclusão dessa parte, pelo menos, ela é basicamente que o Estado está ali, parece para te ajudar, mas é tanto entrave, é tanta dificuldade. E agora eu agradeço ao Christopher, agradeço também ao Felipe. Eu chamo aqui ao palco a Júlia Zingoni para a gente falar da próxima etapa, para mostrar o tamanho que é esse Estado que a gente está conversando.